E nesse momento convidar aqui o pastor Antônio, que vai estar ministrando a palavra dessa noite. Assim como se você estivesse aqui, porque nós estamos no mesmo Espírito, e o mesmo Espírito que está aqui, está aí com você, amém? Mesa de som, você é uma bênção, viu? Grupo de louvor, você é uma bênção. Grupo de dança, você é uma bênção. Você que está aqui é uma bênção também. Eu estou vendo aqui a Mari cada dia mais gordinha, né, Mari? Glória a Deus. Lorena por aqui. Gordinha que eu estou dizendo não é gordinha, é a barriga, gente. O que é isso? Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? É a Sarinha está aí valente. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra a tua Bíblia nessa noite, no nome santo do Senhor Jesus, no livro de Mateus, Mateus 7, nós vamos ler do versículo 22 ao 29. Mateus 7, versículo 22 a 29. Vamos pedir para os meninos ali colocarem para a gente, e você pode ficar conectado. A palavra do Senhor diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Aleluia, glória a Deus. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilharam. Palavra viva, palavra eficaz, palavra que exorta, palavra que alinha, palavra que liberta, palavra que cura. Deus, que haja aqui o Shekinah do Senhor. E nessa hora eu convido o Senhor Espírito Santo de Deus, o Senhor que já está nessa casa, o Senhor que já está nesse lugar. Eu peço, Senhor, toma conta da minha vida. Eu sou do Senhor. Todos aqueles que estão aqui são propriedades do Senhor. E nós repreendemos todo levantar das trevas, todo agir do inimigo, e declaramos: esse local é do Senhor, as vidas são do Senhor, o culto é do Senhor, e todo louvor e adoração aqui nesse lugar tem um único propósito: que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. E eu quero que você agora, antes de sentar, você vai colocar a sua Bíblia no banco. E eu quero que você dê uma salva de palmas, mas algo... Para aí, um instante, aqui, ó. O Senhor é bom.
Pode se sentar no seu lugar, meu irmão e minha irmã. Essa semana eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu me deparei com um site cristão, e esse site cristão trazia uma estatística, e essa estatística, assim, na metade de uma folha, ela nos revelava algo que é muito assustador. Essa pesquisa nos diz que hoje nós temos aproximadamente de 35 milhões a 40 milhões de desigrejados. Preste bem atenção: 35 a 40 milhões de brasileiros desigrejados. Ou seja, pessoas que, como você, já passaram pelo banco de uma igreja, que já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e que hoje não vem mais às igrejas. E fazendo uma conta ali muito rápido, o Brasil tem hoje aproximadamente 30% mais ou menos da população brasileira hoje é evangélica. Quando eu vou somar esses 30%, dá aí em torno de 65 milhões, uns falam em 70, mas em torno de 65 a 70 milhões de evangélicos no Brasil. Quando eu trago essa realidade, faço um paralelo, faço uma construção das pessoas evangélicas e daqueles que estão desigrejados, nós chegamos à conclusão de que está mais ou menos meio a meio. Está mais ou menos meio a meio. Diante dessa estatística, e a estatística lá ela não entrava em causas, em razões pelas quais nós vivenciamos isso, mas ela apenas trazia os números, e ela ainda dizia que dentre os universitários, mais de 65% dos cristãos que vão para as universidades, elas se afastam do Senhor. Eu, diante disso, meus irmãos, eu falei para Deus: Deus, deve haver uma razão para isso. Deve ter um motivo para algo tão desastroso, para algo tão prejudicial, falando comigo, e eu fui anotando, eu fui, penetrando naquilo, e eu fui aprofundando naquilo, e quando foi de sexta para sábado, mais ou menos lá pela madrugada, o Senhor me trouxe ao coração esse texto de Mateus 7 que nós acabamos de ler. E ao meditar ali na cama nesse texto, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo acerca desse texto? Qual que é a relação desse texto para os desigrejados? E o Senhor, de uma forma muito clara, disse para mim: o defeito está na construção. O defeito está na construção. Mas que construção? Qual a construção que o Senhor estava se referindo? O Senhor Jesus se referiu naquele texto na construção do templo de habitação do Espírito Santo de Deus, na construção de habitação no templo que habita o Espírito Santo de Deus, que não é um templo físico, que não é um templo como aqui essa igreja que nós estamos, mas ele é um templo espiritual.
espiritual. E você sabe quem é o templo do Espírito Santo de Deus? Você sabe quem é o templo do Espírito Santo de Deus? Olha para o teu irmão do teu lado, e do teu lado está o templo do Espírito Santo de Deus. E quando o Senhor traz ali aquela realidade, quando Ele fala ali, Ele não está falando de um templo feito por mãos humanas, um templo feito de tijolos, esses tijolos comuns, mas Ele está falando de mim, de você. Ele está falando daquilo que está escrito lá em Atos 17, 24, e eu queria que você acompanhasse nessa hora, Atos 17, 24, Atos 17, 24, eu queria que a mesa colocasse aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homem. Não habita em templo feito por mãos de homens. Então o Senhor, quando Ele fala daquela instabilidade, daquela casa instável, o Senhor está falando de mim, de você, está falando de uma metodologia, de um modo de caminhar segundo os princípios e os valores de Deus. E é muito interessante que eu queria que você prestasse atenção nessa hora. E eu queria que você, eu quero trazer um paralelo disso que eu estou te falando aqui, com o que está escrito lá em, você não precisa de abrir, não vamos abrir, lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala lá o quê? Fala de um corpo, e ele fala que esse corpo ele é composto o quê? De vários membros. E esses vários membros que o Senhor se refere, Ele está falando o quê? De cada um de nós dentro do corpo de Cristo. Ele está falando de cada um de nós no todo, no corpo de Cristo. E quando o Senhor nos traz ali essa realidade de Mateus 7, a partir do versículo 22, Ele está falando de nós num processo de edificação, num processo de salvação. Então o seu individual, primeiro no seu individual, para depois nos fazer. Pedro 2,5, eu gostaria que a mesa colocasse, já está aqui. Vós também é uma pedra viva. Você é uma pedra viva, você é uma pedra que não pode ficar sozinha, que não pode ficar isolada, mas você é uma pedra que tem que ser inserida dentro do corpo, que tem que ser inserido dentro da igreja, que é um todo. Então o Senhor nos trata na nossa individualidade, mas Ele nos está falando. E quando eu tenho essa compreensão de que eu faço parte do corpo, e quando eu tenho essa compreensão de que ao ser encontrado, eu fui encontrado para que eu vivesse o todo do Senhor, para que eu vivesse sim o melhor do Senhor nessa terra, juntamente com o povo de Deus, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Quando essa verdade, quando essa realidade é enxertada no meu coração, eu passo a ter noção do que é caminhar no corpo de Cristo, do que é caminhar segundo a vontade do Senhor, do que é caminhar dentro do propósito do Senhor. E quando eu for para essa realidade, eu quero me aportar com você nessa noite, para o que está em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 23, diz o seguinte: e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra do Senhor, nessa hora eu me torno não somente ouvintes, mas eu me torno praticante da palavra. Nesse momento eu começo a entender que eu não sou cliente de uma igreja, mas eu faço parte desse corpo, eu faço parte dessa igreja, eu me importo com essa igreja, eu me importo com Minaslândia, porque o Senhor me plantou no Minaslândia, eu de fora para dentro, mas eu estou vendo de dentro para fora como alguém que faz parte desse corpo. Como alguém que faz parte desse corpo. Você crescerá por você, crescerá porque você é parte dela, porque você é parte do projeto de Deus aqui no Minaslândia. Você
é parte do projeto de Deus em Vila Nova. Você não pode esquecer dessa verdade, dessa realidade. Você faz parte desse projeto. Sinta-se assim. Eu queria trazer para você uma ilustração. Passa a mão no olho assim, ilustrando, abrindo o ouvido. Guardada a devida proporção para o que eu vou lhe falar nessa hora, porque nem se compara. Imagina bem, quando eu compro um objeto muito valioso, muito tecnológico, muito evoluído, esse objeto muito valoroso, muito evoluído tecnologicamente, ele vem com um manual, e esse manual, ele traz todas as funções, todos os benefícios que esse bem me concede. Tudo o que ele tem ali, bateu na porta, e se você abriu a porta, ele ceou com você. Ele passa a fazer parte, você passa a fazer parte do quê? Do reino do Senhor Jesus. Preste atenção. No momento em que eu recebo Jesus como Jesus, então, volto de novo. Então preste bem atenção. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, naquele momento eu sou recebido como filho de Cristo. Mas preste atenção, naquele exato momento, o Senhor me entrega um manual da minha caminhada. E esse manual estabelece todas as diretrizes, e esse manual oferece, ele oferta, ele tem permeado em cada página tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim está dentro daquele manual. E aqui começa a diferença daqueles que estão igrejados e daqueles que estão desigrejados. Aquele que recebeu o Senhor como o seu Senhor e o seu Salvador, e começou a buscar na Bíblia o propósito de Deus para a sua vida, começou a buscar na Bíblia tudo aquilo que o Senhor tem para você e tem para mim. Essa pessoa, ela começa a buscar, ela começa a encontrar, e ela começa a ver o quanto é benéfico para ela, e ela começa a perceber o quanto é maravilhoso servir o Senhor. E nesse momento, ela começa a entender que nada, absolutamente nada, é mais prazeroso, é mais valioso, é mais gostoso, é mais exitoso do que fazer a vontade do Senhor, do que cumprir o propósito do Senhor, do que fazer a vontade do coração de Deus. Mas aqueles que recebem Jesus tão somente como seu Salvador, tão somente como o seu Salvador, e ele não se aprofunda na palavra, e ele não busca na palavra o propósito de Deus para a sua vida, aquilo que Deus tem para você, sabe o que vai acontecer? Ele não leu o manual, ele não leu, então ele está vulnerável, qualquer outra proposta que chegar perto dele, que aparentar ele ofertar algo um pouco melhor, isso é porque ele não conhece, porque não há nada melhor do que servir o Senhor. Mas se eu não conheço as promessas do Senhor para a minha vida, se eu não conheço o propósito do Senhor para a minha vida, se eu não conheço aquilo que o Senhor tem para mim aqui e na glória, eu vou cair de fora. Sabe por quê? A palavra do Senhor, lá no livro de Oséias 6, versículo 3, 6:3, diz o quê? Gente, mas esses vinhos da mesa do som, vou fazer um coraçãozinho para vocês, que maravilha. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva, e certa, e ele nos virá como chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo. Então
Então veja bem, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu prossigo em conhecer o Senhor. Eu prossigo em conhecer as maravilhas do Senhor para a minha vida. Eu prossigo em conhecer o propósito do Senhor para mim. Eu prossigo em conhecer a fonte infinita, a fonte inesgotável do Senhor para a minha vida. Eu prossigo em conhecer. Mas preste atenção, toda essa revelação, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz essa revelação ao meu e ao seu coração. E eu queria nessa noite tratar com você de alguns pontos que são fundamentais, de algumas notícias, de alguns pontos que nós precisamos nos cercar, que nós precisamos nos aparelhar, para que nós possamos desfrutar do Senhor, sabendo o que Ele é, e sabendo tudo aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, dentro desse novo enfoque que eu vou dar, é que em torno de mim e em torno de você gravita permanentemente duas forças: a força do bem, que emana do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a força do mal, que emana de Satanás e os seus principados e potestades. A força do bem é aquela que me edifica, é aquela que me faz crescer, é aquela que me faz sonhar, é aquela que me supre, é aquela que me dá esperança, é aquela que me honra, é aquela que me liberta, é aquela que me cura, é aquela que é o meu tudo. E a força do mal é aquela que, muito embora não se apresente com essa feição, mas é aquela que veio para me aniquilar, para me destruir, para me tornar pó, para me tornar um fantoche sendo manipulado. Mas eu queria lhe dar uma boa notícia: a força do mal, ela é infinitamente inferior à força do bem. Infinitamente inferior à força do bem. Você sabe por quê? Porque a força do mal, ela emana de criaturas. Enquanto a força do bem emana do Criador, do Todo-Poderoso, do Eu Sou, que está lá em Êxodo 3,14. Ela tem o controle de todas as coisas, mas preste atenção, há um grande perigo nisso, há um grande perigo do qual eu não posso esquecer em momento algum. É que a força do mal, ela é invasiva, ela entra na nossa vida mesmo quando expressamente não é chamada. Basta que façamos alguma coisa que a agrade, basta que pratiquemos algum pecado para que ela tenha liberdade para agir na nossa vida. Enquanto a força do bem, ela é educada, ela é maravilhosa, ela vem quando é chamada, porque há um livre-arbítrio que foi estabelecido na minha e na sua vida pelo próprio Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a escolha é sua e a escolha é minha. Cabe a mim caminhar sendo regido pela força do bem, cabe a mim sendo regido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Ou cabe a mim tomar o caminho errado, tomar o caminho da profundeza do inimigo da nossa alma.
foi sempre assim? Não exatamente da forma que está hoje. Desde a queda de Lúcifer, o mundo, ou seja, começou a gerar, em torno do mundo não existia ainda, mas começou a existir a força do mal. A força do mal nasceu ali, na queda de Lúcifer. Só que, quando o homem foi criado e foi inserido ali no jardim do Éden, ele era puro de coração. Ele era puro. Era alguém puro, era alguém que vivia ali na maior pureza de coração. É alguém que não tinha a maldade ainda inserida, ainda entranhada na sua veia, no seu comportamento, no seu procedimento. Mas no exato momento em que ela se sujou, que ela se manchou, que o homem se manchou com o pecado, a partir daquele momento, o homem deu autoridade para que o diabo tivesse uma pegada na sua vida, para que ele tivesse a possibilidade de agir na nossa vida. Ali nasceu, e ali o homem começou a enxergar o que era bom e o que era ruim. E aí ele começou a enxergar onde estava o bem e onde estava o mal. E ali ele se deu conta que havia um livre-arbítrio e que ele poderia trilhar o caminho que lhe aprovesse. E aí é exatamente sobre a queda do homem que eu queria te falar nessa noite, mostrando para você exatamente a influência do inimigo na vida do homem. Como o inimigo tentou aniquilar o homem, como ele tentou destruir o homem. Eu queria que nós lêssemos agora Ezequiel 28, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. Ezequiel 28, do versículo 13 ao 19. Preste bem atenção. Estivesse no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, o crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. E em ti se faziam teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Eu te coloquei como a querubim da guarda. Estivesse sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, e pecastes pelo que te lancei, profanando fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, composte a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanastes o santuário. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornarei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Chegastes um fim horrível, e não mais existirá por todo o sempre. Preste bem atenção, igreja. O primeiro Éden foi construído lá na eternidade, lá na glória. E sobre esse Éden foi colocado quem? Lúcifer. Lúcifer foi colocado nesse primeiro Éden, e Lúcifer foi elevado à condição de querubim ungido da guarda, ou seja, alguém com mais poder ali do que os demais. Mas preste atenção,
Esse sujeito se ensoberbeceu, se encheu de vaidade e ele queria sentar do lado do trono da glória. E nesse momento ele foi o quê? Lançado fora do reino do Senhor. Preste bem atenção. O Senhor cria o homem. O Senhor cria o homem à sua imagem e semelhança. Coloca o homem no segundo Éden, no Éden terreno, muito embora haja controvérsia sobre esse Éden. Nós vamos comentar sobre isso aqui agora. O Senhor coloca o homem sobre esse Éden. Preste bem atenção. O diabo agora vai investir nesse homem. E agora você pode me perguntar: por que o homem? Por que investiu no homem? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para se relacionar com Deus. Aquilo que ele tinha na glória e dele foi retirado. Então preste atenção. Quando o diabo ele se lança contra o homem, quando ele investe contra a mim e contra você, na verdade o alvo é o Senhor. Na verdade, para te falar bem sincero, o homem estaria sendo uma bucha de canhão para que o diabo pudesse alcançar a majestade de Deus, a autoridade de Deus. E por que o homem investiu no sentido de fazer com que o homem pecasse? No momento, olha só o que eu vou te falar, no momento em que Lúcifer foi lançado, pecou contra Deus, no momento em que ele afrontou a autoridade de Deus, o que aconteceu com ele? Ele foi lançado fora do reino. Ele foi lançado fora da eternidade. No momento que Deus fez isso para ele, no primeiro momento, ele viu e experimentou da autoridade suprema de Deus. Mas eu queria falar com você algo que talvez você não tenha percebido. Ali também ficou muito claro o caráter imutável de Deus. O caráter imutável de Deus, porque Deus lançou, dentro da sua autoridade, lançou Lúcifer fora do reino da glória, mas o Senhor preservou o poder que havia dado a ele. O Senhor poderia perfeitamente, naquele momento, extrair, retirar todo o poder que ele havia dado para Lúcifer. Mas o Senhor tem um caráter imutável. O caráter do Senhor é imutável. A aliança do Senhor, ela é imutável. E olha só, o diabo tentou usar de uma forma exatamente inversa essa descoberta que ele teve ali do caráter de Deus, da aliança de Deus, para atingir a Deus através do homem. De que forma? Te explico. O diabo tinha dúvida de que se um homem pecasse, ele seria lançado fora do Éden. Ele tinha dúvida? Não, claro que ele não tinha dúvida, porque ele conhece o caráter de Deus. Então ele tinha certeza que se o homem pecasse, o Senhor ia lançar o homem fora do Éden e que o Senhor puniria o homem, porque o caráter de Deus é imutável, porque a aliança do Senhor é imutável, porque a palavra do Senhor é imutável, porque o Senhor é imutável. E é isso que ele fez. Ele falou: eu vou fazer exatamente isso. E aí, no momento em que o homem fosse lançado fora do Éden, ou seja, longe do Senhor, o homem sem o Senhor,
não tem absolutamente nenhuma força. O homem sem o Senhor é uma marionete que pode ser completamente manipulada. E aí ele disse: aí eu vou fazer do homem um escravo por completo. Esse homem será um escravo sem Deus, e esse homem sem o Espírito Santo de Deus, que será lançado dele, que será retirado dele quando ele pecar. E aí o que acontece? Eu vou manipular esse homem, e aí eu vou afrontar a autoridade de Deus, o governo de Deus. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer nessa noite. O homem pecou? Sim ou não? O homem foi lançado fora do segundo Éden? Sim ou não? O diabo deve ter dado um pulo grande. E o diabo tinha certeza de que o Senhor puniria o homem? Tinha certeza ou não? Até porque se Deus não punisse o homem, Deus não estaria sendo justo, não estaria cumprindo com o seu caráter irrefutável, com o seu caráter imutável, com a sua aliança imutável. Então o homem tinha que ser punido. Então nessa hora o diabo deu outro pulo, e ele deve ter dito assim: dei um checkmate no Senhor. Aquele ousado deve ter dito: dei um checkmate. Amor de vós, que por ele crestes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e me deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então preste bem atenção. O diabo achou que ia dar um checkmate no Todo-Poderoso, no Deus de toda a glória. Mas preste atenção, Deus, sabedor da artimanha do inimigo, sabedor de que o diabo tentaria derrubar a joia preciosa do Senhor, que somos nós. Deus, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus criou o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. O projeto de salvação do homem, o projeto de salvação do homem. Então é preciso que eu e você saibamos que a aliança do Senhor para comigo e para com você foi feita antes que nós existíssemos. Lá na eternidade o Senhor fez uma aliança essa que foi revelada lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor disse que da mulher nasceria aquele que pisaria, que esmagaria a cabeça da serpente, a saber, a cabeça do diabo. Então o diabo perdeu. Ele perdeu. Ele achou que ia dar um checkmate no Senhor. Mas o Senhor, na sua onisciência, já tinha preparado tudo. Estava tudo preparado, tudo pronto, lá na eternidade. Lá na eternidade. Agora vem a chave do Evangelho. Escutei agora, que agora vem a chave do Evangelho. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Deixa eu perguntar para você. O homem foi lançado fora do segundo Éden, não foi? O Senhor puniu o homem? É, igreja? O Senhor puniu o homem, igreja? Sim, 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 diga sim. O Senhor puniu o homem. Só que eu não senti nada. Você sentiu? Você não sentiu. Eu não senti. Mas preste atenção. Preste atenção. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Você pagou, eu paguei. Só que eu não sofri, eu não senti. Você sentiu? Eu não senti. Mas eu te garanto, eu garanto
para você que está nos assistindo aí também nessa noite, você também não sofreu, você também não teve nenhuma dor, mas teve alguém que foi humilhado, teve alguém que foi chicoteado, teve alguém que foi cuspido, teve alguém que foi colocado a situação mais deprimente que pode existir, teve alguém que teve a sua carne toda ela retirada das costas, alguém que foi xingado, alguém que foi humilhado, alguém que foi pisoteado, alguém que foi diminuído, mesmo sendo o Senhor dos Senhores, o Deus de toda a glória, aquele que está acima de todas as coisas, para, através de uma morte substitutiva, morresse no seu e no meu lugar, no seu e no meu lugar. O diabo perdeu, mas o diabo perdeu porque alguém pagou um alto preço. O diabo perdeu porque alguém escolheu morrer por mim e por você, porque alguém escolheu pagar os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões. E o pecado que estava sobre nós veio sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos criados. Grupo de louvor, pode subir aqui agora. Pode subir aqui agora. Então preste atenção, igreja. Preste atenção, povo de Deus. Profundidade. A profundidade na construção desse templo que sou eu e você, morada do Espírito Santo, é que vai nos fazer relegar, é que vai nos fazer dizer não para todas as propostas indecorosas, para todos os pratos que nos surgiram. Você que é universitário, o Senhor te colocou ali para honrar e glorificar o nome do Senhor. O Senhor te colocou ali para ser cabeça e não para ser cauda. O Senhor te colocou ali para que você honre o nome do Senhor, para que você glorifique o nome do Senhor, não para você ser uma marionete que começa a ser manipulado ali pelo saber. Você acha que o saber pode te levar a alguma coisa. O saber sem o Senhor não é absolutamente nada, é lixo, é porcaria, não vale nada. Não vale nada. Eu vou dizer para você, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, minha esposa sabe disso, eu já tinha, eu era alguém que já tinha graduado, já tinha feito mais de um curso de pós-graduação, de especialização. Eu achava que eu sabia tudo, dentro do campo do direito sim, eu tinha um conhecimento respeitado. Mas eu fiz questão de fazer como o apóstolo Paulo. Eu continuo me capacitando para a minha profissão, mas isso vai ficar tudo aqui. Isso é lixo diante da glória de Deus. Isso é lixo diante de tudo aquilo que eu tenho hoje, porque hoje eu tenho a esperança da glória. Hoje a minha esperança não está no diploma, hoje a minha esperança não está no meu saber, mas a minha esperança hoje está no sacrifício da cruz, está no amor de Jesus Cristo. E é assim que deve ser. E é assim que deve ser. Não se deixe ser comprado por um prato de lentilha. Eu não estou dizendo com isso que você não deve estudar, que você não deve especializar, você não deve buscar, você deve buscar, mas faça o que está lá em Mateus 6,33, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É assim, é bem assim. Grupo de louvor, nos abençoa aqui com louvor.
antes de nós terminarmos o culto. É o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não há profundidade de relacionamento. Isso foi cantado aqui hoje, inclusive. Aleluia. Glória a Deus. Seria tudo para você, cante isso também. Aleluia. Grande é o seu nome, Jesus. Alpha
Tu és o início, o fim, Tu és tudo para mim. O Senhor é tudo para nós, para a Tua igreja, Deus. Nessa noite a Tua igreja reconhece, Deus, reconhece a autoridade soberana do Senhor sobre cada vida, sobre cada família neste lugar. Nessa noite nós reconhecemos, Jesus, todo o sacrifício da cruz. Nós reconhecemos que o pecado que estava sobre nós, nós reconhecemos que a morte que pesava sobre nós foi experimentada pelo Senhor, amém. Mesmo sendo perfeito, mesmo sendo dono de todas as coisas, mesmo não tendo cometido um pecado sequer, mas o Senhor escolheu, Jesus, o Senhor escolheu nos resgatar, o Senhor escolheu nos amar apesar de nós. A Tua igreja nessa noite reconhece, e de uma forma, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de amor, nós queremos render gratidão ao Senhor nessa noite. Nós queremos render gratidão ao Senhor nessa noite. E nessa noite nós queremos dizer: obrigado, Deus, por ter dado Teu Filho unigênito para morrer pela Tua igreja, pelo Teu povo. Obrigado, Jesus, por ter ofertado como oferta viva em nosso benefício. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor traz ao nosso coração convencimento, porque o Senhor traz ao nosso coração a revelação de quem Cristo é e de toda a amor do Senhor Jesus. Que nessa noite, igreja, que nessa noite, Lagoinha Minazlândia, que nessa noite, Lagoinha Minazlândia, você possa se encher de alegria e que você possa dizer nessa noite: eu não tenho tempo para perder, eu não tenho tempo para perder com as coisas do mundo, eu não tenho tempo para perder com as iguarias do mundo, eu não tenho tempo para perder com as propostas indecorosas do diabo, porque eu tenho as promessas de Cristo na minha vida. Porque eu tenho um novo céu e uma nova terra que me espera, e tudo ficará aqui, e tudo se acabará, e tudo chegará ao teu fim. Mas aqueles que esperam no Senhor permanecerão para sempre ao lado do Pai, ao lado do Filho, ao lado do Espírito Santo, vivendo todas as maravilhas que o Senhor já preparou para mim e para você, que nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem penetrou no coração do homem. Aleluia. Queria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Coloque as tuas duas mãos no teu coração e faça uma oração comigo nessa noite, dizendo: Senhor Jesus, eu não tenho dúvida de que não há salvação se não for através do Senhor, se não for através do sacrifício da cruz. E nessa noite eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está batendo a porta do meu coração, e eu vou abrir a porta do meu coração e vou receber o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia caminhei dos teus caminhos, mas por falta de conhecimento, de profundidade da tua palavra, eu me afastei. Mas nessa noite eu volto arrependido aos caminhos do Senhor. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa casa, que nessa noite fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Se tem alguém que nessa noite recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a tua mão no teu lugar. Levante a tua mão, não tenha vergonha, pode levantar. Ou se você que reconcilia com o Senhor nessa noite está nesse lugar, pode levantar a sua mão também. Levanta a tua mão. Tem alguém que nessa noite reconcilia com o Senhor? Ou tem alguém que nessa noite recebe Jesus como seu Senhor e Salvador? Hoje é o tempo do Senhor para você
Eu me lembro que certa feita, nós estávamos aqui e o Robert fez o apelo aqui na frente. E ele falou: amanhã pode ser tarde para você. Hoje é seu dia. Hoje é o dia do Senhor para você. Tem alguém? Então eu creio que todos que estão aqui já receberam e são salvos. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Eu queria que você desse uma salva de palmas naquele papapá. No papapá. É pro Senhor Jesus! É pro Senhor Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Estenda as tuas mãos. Aleluia! Que o amor de Deus, o Pai. Que o amor de Deus, o Pai. Aleluia! Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na face da terra. Que você tenha uma semana muito abençoada, no nome santo do Senhor Jesus. E aplauda o Senhor mais uma vez. Pode ir embora, pode tomar um cafezinho com leite e comer um pão de queijo quentinho, tá? Tá autorizado.